Ok, agora que já temos uma forma de nos conectar ao banco de dados, precisamos persistir algumas informações. Só que para isso precisamos também criar as tabelas. Então aqui eu tenho um modelo simples que representa um cliente com as informações bem simplificadas, que é o nome do tipo string, o nascimento do tipo localDate, o CPF do tipo long e o telefone do tipo int. E agora, para trazer para o mundo do Java, vamos criar uma classe, uma classe chamada cliente. Eu vou criar essa classe em outro pacote, vou chamá-la de models, onde ficará os nossos modelos. Então, private string nome, private localDate nascimento. Vamos importar o localDate do pacote java.time, do CPF e também o int telefone. Poderia armazenar o CPF ou o telefone em string e permitiria que fosse adicionado pontos ou hífen para separar os caracteres, mas no meu caso eu vou deixar um de cada tipo. Vamos gerar os getters e setters clicando com o botão direito, indo na opção Source, Generate Getters and Setters, selecionar tudo e apertar em Generate. Dá um espaço para separar. Novamente, precisamos de um construtor, apertando com o botão direito, indo na opção Source, Generate Constructors Using Fields. Seleciona todos os campos e aperta em Generate. Acredito que por hora um construtor vazio não será necessário. Vou apenas apagar os espaços aqui, salvar, remover essa referência à classe super e pronto. Vamos criar as nossas tabelas. Para fazer isso, vamos criar um método chamado criar tabelas. Ele será público mesmo. Criar tabelas. Uma string chamada tabela clientes. Para criar a tabela vamos usar o create table if not exists. Essa condição if not exists só vai criar a tabela clientes caso ela não exista, porque se chamarmos este método mais de uma vez, não vamos ter problema com mais de uma tabela ou algum problema acontecendo no banco de dados. Nesse caso, ele só cria caso ela não exista. E vamos definir os tipos. Vou dar um espaço, apertar Enter para ter mais espaço. Vou abrir a tela aqui. E vou digitar, abrir parênteses. Vamos ter um nome do tipo varchar 255, nascimento do tipo date, tem o CPF que aqui é long, no banco de dados vai ser um big int e o telefone vai ser um int. Vamos colocar aqui CPF do tipo big int, também vai ser uma chave primária, então primary key e o telefone do tipo inteiro. Agora, umas condições que precisamos passar. O nome não pode ser nulo, então not null. Data de nascimento não tem problema. O CPF não precisa porque o primary key já adiciona a cláusula not null. E o telefone também acho que é interessante não ser nulo. Assim vamos ter um campo não nulo, um campo que permite nulo, um campo que é uma chave primária e outro campo não nulo. Agora precisamos efetivamente no banco de dados criar essa tabela. Para isso, basta chamarmos a nossa variável connection com a opção prepare statement e passarmos uma string, a tabela clientes, ela vai executar com o método execute toda a instrução presente nesta string tabela clientes.
neste caso, a instrução de criar uma tabela. Ela está reclamando, falando que pode gerar uma exceção. Vamos adicionar um bloco try_cat para evitar que ocorram erros durante a execução. E para que possamos, de fato, criar a tabela, vamos precisar estar com a conexão aberta. Então, vamos chamar o método abrir_conexão. Abrimos a conexão, temos um SQL para criar a tabela, avisamos a nossa conexão que devemos executar este SQL e depois disso precisamos fechar a conexão. Toda conexão que foi aberta com o banco de dados precisa ser fechada. Então vamos chamar um método à parte chamado fechar conexão. Como essa funcionalidade de fechar a conexão é algo muito comum, então vamos extrair para um método que fica mais fácil de chamar. Vou chamar aqui. Vamos primeiro verificar se de fato existe uma conexão para ser fechada. Então, se a conexão não for nula, por favor, feche a conexão, connection.close. Ele vai reclamar de exceção. Novamente adicionamos o bloco try_cat. E podemos tentar. Pronto. Eu vou até adicionar uns comentários para ficar mais fácil identificar. Então, responsável por fechar a conexão com o banco de dados. Este método cria as tabelas. Cria as tabelas. No princípio, só isso. Abre uma conexão com o banco de dados. Abre a conexão com o banco de dados. Agora vamos remover estas impressões que tínhamos colocado por questões de controle e vamos adicionar no método de criar tabelas. Então aqui eu quero que você imprima tentando criar tabelas e depois de executar essa linha, novamente a mesma lógica, se não gerar nenhuma exceção, ela vai imprimir a linha seguinte e contém a informação tabela criada com sucesso. Tabelas, né? Para ficar coerente. E por fim, abrimos a conexão, criamos a instrução de criação da tabela e executamos essa instrução. Precisamos agora fechar a nossa conexão com o banco. Então vamos fazer isso chamando o método fechar conexão. O bloco finally ele é executado independente do que aconteça, seja um sucesso ou uma exceção, o finally sempre vai ser chamado. Vamos salvar, vamos até o nosso método main e vamos chamar a funcionalidade de criar tabelas. Vamos executar. Tabelas criadas com sucesso. Vamos verificar no banco. Aqui eu tenho o nosso banco de dados chamado tutorial JDBC. Clicando em cima dele, nós temos a tabela clientes. A estrutura dessa tabela tem um nome, tem uma data de nascimento, tem um CPF, que é uma chave primária, e tem um telefone do tipo int. Perfeito. Exatamente as instruções que passamos aqui no nosso DB Controller. Então agora já podemos abrir a conexão, criar uma tabela e fechar a conexão. Ok. Agora que nós temos uma tabela criada, seria interessante inserirmos dados nessa tabela. E para isso, vamos criar um método à parte chamado inserir informação. Inserir cliente, para ficar mais fácil ainda. Vai receber um cliente como argumento. Vamos importar. Vou adicionar um comentário
adiciona um cliente ao banco de dados. Ok, como vamos inserir um cliente? Vamos chamar a nossa conexão .prepareStatement, a mesma coisa que usamos para criar a nossa tabela. Ela quer receber um SQL. Eu vou criar um SQL aqui à parte. String inserir cliente. E o SQL é o seguinte: insert into clientes, que é o nome da tabela. Aqui vem a ordem que nós vamos inserir, que é o nome, o nascimento, o CPF e por último o telefone. Os valores velhos vão ser interrogações para cada um deles. Interrogação para o nome, interrogação para o nascimento, para o CPF e para o telefone. Ponto e vírgula no final. Nós usamos o prepareStatement para criar instruções que podem ser executadas múltiplas vezes. Daí as interrogações funcionam como um placeholder, que vai guardar o lugar de onde vai ser atribuído os valores no futuro. E todos esses valores que são atribuídos são recebidos dentro de uma string, o que evita ataques do tipo SQL injection. Vamos inserir aqui e precisamos também proteger a nossa aplicação com um bloquinho try-cat. Só que para inserir o cliente vamos precisar passar as informações deste cliente. Então vamos trair esta funcionalidade de executar a instrução em uma variável à parte. Essa variável é do tipo prepareStatement, vou chamar ela de pStatement. E para atribuir um valor a um statement, basta você usar a funcionalidade set. Nós temos várias opções: set string, time, int, bigint, double e muitos outros. Vamos usar então o set string para o parâmetro 1, que corresponde ao nome. Então, cliente.getNome. No index 1, você vai inserir o nome do cliente. Tá vendo aqui? Nossa primeira opção é o nome. A segunda opção é a data de nascimento. pStatement.set. Por mais que seja uma data, nós não vamos passar uma data aqui. Vamos colocar como set string. Então, no parâmetro 2, vamos passar cliente.getNascimento, getNascimento.toString. Para o CPF, vamos usar aqui um set long, posição no index 3, com o valor getCPF. E por último, o telefone. Então, pStatement, set int, posição 4, getTelefone. Se eu mandar executar este statement, execute, ele vai me retornar um boolean com resultado verdadeiro ou falso, que corresponde à nossa alteração. E se ocorrer algum erro, é interessante eu manter essas informações no banco de dados? Eu acredito que não. Então, neste caso, o padrão do JDBC é que toda alteração feita ela já seja efetivamente atribuída ao banco de dados. Mas nós podemos desabilitar essa funcionalidade através do método setAutoCommit, passando a opção false. Aqui estamos dizendo que não vamos alterar o banco de dados de forma automática, apenas quando chamarmos o método commit. Então vamos primeiro verificar. Se o resultado dessa execução for verdadeiro, ou seja, não ocorreu nenhum problema enquanto tentava inserir este dado no banco de dados, então você pode efetivar essa alteração. Então, commit. Caso contrário,
ele vai passar por aqui, vai verificar que tem um erro e ele não vai chamar a funcionalidade de commit. Ok, então nós temos a nossa instrução, nós temos o statement, que recebe a instrução que vai ser executada, nós atribuímos os valores a ela, verificamos se ela ocorreu corretamente e se tiver ocorrido, efetive essa alteração no banco, mas precisamos também garantir que a conexão com o banco de dados está funcionando. Então vamos chamar o método abrir conexão aqui em cima e no final vamos chamar o método de fechar a conexão. Dessa forma temos a garantia que ele está sendo fechado e que a conexão vai estar aberta no momento em que isso aqui for chamado. Outra coisa também que vale a pena notar é que estamos desativando a opção de autocommit do banco de dados, mas em momento algum nós estamos reativando ela. Estamos efetivando a nossa alteração, mas não estamos voltando o padrão do autocommit ao banco de dados. Então, para que isso ocorra, vamos no método de fechar a conexão, verificar se o autocommit está habilitado. Caso ele não esteja, vamos habilitá-lo. Da seguinte forma: se connection.getAutoCommit, se isso aqui for verdadeiro, então significa que ele está habilitado, não preciso fazer nada. Eu vou colocar o sinal de negação para esta afirmação. Se o autocommit não estiver habilitado, então você vai habilitá-lo. Connection.setAutoCommit true. Depois disso, você pode até fechar a conexão normal, não tem problema. Vamos agora testar. Vamos criar um cliente. Cliente C1 recebe new cliente. Lembrando que este cliente tem um construtor e recebe um nome 1, uma data de nascimento, vou chamar o localDate localDate.now, para ele pegar a nossa data atual. CPF, que é do tipo long, nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, vou passar um L aqui, e também um telefone, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Lembrando que o L sinaliza que é um long, para que ele não tente tratar isso aqui como um inteiro e exceda a quantidade que o int permite. Nesse caso tem limite, né? O long ele permite mais. Vamos persistir essa informação, chamando db.inserir cliente. Ele recebe um cliente como argumento, é o nosso cliente 1. Eu não preciso me preocupar em criar a tabela ou que tenha duplicidade na criação da tabela, porque eu adicionei apenas criar a tabela se ela não existir. E também não preciso me preocupar em abrir a conexão, porque o método de inserir o cliente já faz isso para mim. Então vamos executar. Tabela criada com sucesso, que é a informação que estava na criação da tabela, mas não ocorreu nenhuma exceção. Então provavelmente essa informação foi persistida com sucesso. Vamos verificar no banco. JDBC. Temos um registro, que é um bom sinal. E nós temos o nome 1, temos a data de gravação, temos um CPF e nós temos um telefone. Exatamente as mesmas informações que passamos aqui.